significa ecologia, né? De onde que veio essa palavra? Qual a etimologia da palavra ecologia? Ecologia veio da junção das palavras oikos e logia do seu latim. Bom, oikos significa casa, enquanto que logia significa estudo. Então, oikos e logia significariam, em tese, o estudo da sua casa, ou seja, o estudo do local onde você está inserido. Bom, hoje nós trabalhamos com ecologia como sendo o ramo da biologia que estuda a interação dos seres vivos com o meio e a interação dos seres vivos para com os outros. Ah, tá, o ser vivo com o outro. Isso mesmo. Bacana? E lembramos, pessoal, que quando a gente trabalha de seres vivos, a gente tem que lembrar de seus níveis de organização. Quando a gente fala de nível de organização, a primeira palavra que tem que vir na sua cabeça tem que ser o átomo. Aí você vai falar assim, ah, Felipe, mas átomo é a menor partícula da matéria? Bom, sabemos muito bem que temos algumas partículas que formam os átomos, como por exemplo prótons, nêutrons, elétrons, ou até mesmo, se quiser falar, teorias de cordas ou quarks. Mas, na situação que a gente está querendo aqui, a gente tem que lembrar o seguinte, que é o átomo que vai formar a matéria. Tranquilo? Então, o conjunto de átomos dará origem a uma molécula. O conjunto de moléculas dará origem a uma célula. Um conjunto de células dará origem a um tecido. Poxa, e um conjunto de tecidos dará origem a um órgão. Conjunto de órgãos, Maria, dará origem a um sistema. E um conjunto de sistema dará origem a um indivíduo. Ufa, demorou a chegar, né? Bom, mas o que seria um indivíduo, galerinha? Olha só, indivíduo seria um exemplar de uma determinada espécie. Eu sou um indivíduo, você também é. Somos exemplares da espécie Homo sapiens, ou seja, dos seres humanos. Só para lembrá-los, meus amigos, um conjunto de indivíduos dará origem a uma população. Não é isso? Mas o que seria uma população, galera? População, em tese, população quer dizer conjunto de indivíduos semelhantes entre si e semelhantes a seus ancestrais, que são capazes de cruzar entre si naturalmente e produzirem, ou no caso, fornecerem descendentes férteis ao meio ambiente. Ah, tá, então quer dizer que se eu tiver lá um cachorrinho e uma cachorrinha da mesma espécie, eles cruzam lá, vai ter filhotinho de cachorro, e se eles cruzarem entre eles, não vai continuar tendo filhotinho de cachorro. Isso mesmo. Pombo, por exemplo, um conjunto de pombos vai dar essa praga aqui daí na cidade de vocês. É isso mesmo. Ô Felipe, mas eles têm que ser férteis entre si, não é? Os filhotes? Sim, claro. Mas e se eu pegar um burro e uma égua? Vai dar um jumento. Ele é fértil? Não. Jumento, no caso da parte masculina, e mula na parte feminina, se a gente colocou observar o gênero, eles são fruto do cruzamento de um burro com a égua. Acontece que tanto o jumento quanto a mula, eles são inférteis, ou seja, não têm capacidade de reproduzir. Bacana? Ô Felipe, tem outro exemplo na natureza? Tem. E um dos que eu acho mais bonitos, só que eu fico triste também em saber que é infértil, é o cruzamento de um tigre com um leão, que dará origem a uma coisinha chamada de liger. Olhem depois na internet como é que o bicho é bonito, gente. Um felino maravilhoso. Bacana? Passando de população, nós vamos trabalhar com comunidades. Comunidade, meus amigos, é a interação de várias populações em uma determinada região, interagindo entre si de maneira direta ou indiretamente. Bacana? Depois de comunidade, nós vamos trabalhar com ecossistema. O que seria ecossistema? É a interação do meio biótico, ou seja, as populações, as comunidades, com o meio abiótico. Abiótico, vocês têm que lembrar que é mais ou menos os recursos que aquele meio vai ter. Como, por exemplo, água, sombra, solo, umidade, chuva, alguma coisa do tipo. Seria como se fossem os seus recursos para você trabalhar naquela região. Bacana? Então, um ecossistema seria a interação do meio biótico mais abiótico. Ou seja, da parte viva com a parte que a gente não é considerado não vivo, mas principalmente questão de recursos daquela região. Bacana? E biosfera seria a união de vários ecossistemas que nós temos em nosso planeta. Bacana? Então, biosfera
é a união de todos os ecossistemas da parte viva de nosso planeta. Ao entender esses níveis de organização, nós vamos trabalhar agora com alguns conceitos importantes que podem vir a cair em sua prova. Esses conceitos são apenas 4, mas são conceitos simples e necessários para você compreender algumas coisas lá na frente. Nessa primeira parte de biologia, nós vamos ter que aprender também o quê? Uma coisa chamada de habitat, nicho ecológico, ecótone e bioma. Primeiramente, o que seria o habitat? O habitat é o local mais provável de se encontrar um ser vivo. Ou seja, qual é o local mais provável de se encontrar um leão? Na savana africana, justamente. Então o habitat do leão é a savana africana. É o local mais provável de se encontrar aquele indivíduo daquela espécie naquela região. Ah, bacana. E a onça pintada? A onça pintada você vai encontrar ela provavelmente ou na floresta amazônica, ou no cerrado, ou até mesmo na Mata Atlântica. Ah, então ela está no Brasil inteiro. Basicamente isso. Só que ela tem que estar numa região de densa floresta. Bacana, interessante, Felipe. Ótimo. Qual que é o habitat do ser humano? A selva de pedras. As cidades. Qual que é o habitat do peixe? Do tubarão? O mar, o oceano. Qual que é o habitat do tambaqui, que é aquele peixe de água doce? O rio. Da piranha. Aí depende da piranha que você está trabalhando, né? Brincadeira, não vou fazer isso não. Bom, galera, então agora que vocês entenderam o que é o habitat, que é o local mais provável de encontrar aquela espécie que você está procurando, vamos trabalhar agora com nicho ecológico. Nicho ecológico, pessoal, é a função daquele indivíduo naquele ecossistema. Qual que é a função do leão? Ser predador. Qual que é a função do professor? Aqui, te ensinar. Qual que é a função do tubarão? Ser predador. Qual que é a função do... Vamos pegar um bacaninho, bonitinho, né? Dos gnus lá da África. Tem herbívoros em andar em bandos. Dos antílopes, a mesma coisa. Mas tá mais pra ser presa, né? Eu sei, vocês já iam falar isso, mas vamos lá. Continuando aqui, galerinha. Ecótone. O que seria ecótone? Ecótone, meus amigos, seria a região de transição entre dois ecossistemas. Essa região de transição entre dois ecossistemas, vocês têm que lembrar de uma coisa, é uma região muito rica em diversidade. Por quê? Porque é uma região em que eu vou ter meio que vou intercalar dois ecossistemas muito distintos entre si. Então eu vou ter características de um e características de outro. Tendo características tanto de um quanto do outro, eu teria uma maior variedade de espécies. E tendo uma maior variedade de espécies, teria uma maior variabilidade ecológica. Bacana, Felipe. Dá um exemplo aí interessante pra gente. Cara, um exemplo bacana que eu posso falar pra vocês é a floresta de cocais lá no Maranhão. A floresta de cocais lá no Maranhão, vocês têm que lembrar que é a transição da mata amazônica para a caatinga. E nós temos naquela regiãozinha lá, aquela mata de cocais, que eu particularmente acho interessante e muito bonita. Bacana? Observe-se também bioma. O que seria um bioma? Seria um conjunto de ecossistemas que tem a capacidade, que tem características semelhantes e próprias daquela região. Como, por exemplo, clima, solo, vegetação e por aí vai. Exemplos de biomas, assim, para ficar claro para você. Bioma da Mata Atlântica, bioma do Cerrado, bioma da Mata Amazônica, bioma do Pantanal, bioma da Caatinga e por aí vai. Bacana? Bom, galerinha, agora que nós conseguimos compreender os níveis de organização, o que é a ecologia e esses termos aqui que são extremamente importantes para vocês, vamos trabalhar com uma coisa interessantíssima agora, que é chamada de população. A população em si, ela tem que ser estudada na biologia, na ecologia propriamente dita, de uma maneira muito a fundo e principalmente com muita atenção. Por quê? Bom, a variação de uma população de uma determinada região vai identificar alguns problemas ecológicos naquela região. Bom, primeiramente vamos lembrar, o que é população? Conjunto de indivíduos da mesma espécie, isso, capazes de cruzarem entre si de maneira natural e produzirem descendentes férteis, não é isso? Ótimo.
O que vai dar densidade populacional? Vocês lembram o que é densidade populacional lá de geografia? Pois é, vou trabalhar em biologia? Vou, que é a necessidade de estudar aquilo ali. A densidade populacional, meus amigos, seria a relação entre os indivíduos que estão nascendo e chegando, ou seja, os imigrantes, então aqueles, taxa de natalidade e a taxa de imigrantes aqui em cima, sobre a taxa de mortalidade e os emigrantes, ou seja, aqueles que estão indo embora. Ah, tá, eu tenho que trabalhar com densidade populacional agora, então, é isso que você está falando? Isso, densidade populacional. Será a taxa de imigrantes mais a taxa de natalidade sobre a taxa dos indivíduos que estão lá morrendo, ou seja, a taxa de mortalidade, sobre, também no caso é, ao lado aqui, vezes, a taxa de imigrantes. Então é nascendo, chegando, morrendo e saindo. Bacana? Continuando aqui, galera. Através dessas densidades populacionais, nós conseguimos visualizar as espécies que estão sendo ameaçadas ou não de extinção. E é por isso que ela é extremamente importante para poder ser estudada. Bacana? Continuando aqui. Existe uma curvinha, galerinha, que eu quero que vocês entendam, que é esse gráficozinho aqui, ó. Esse gráfico vai demonstrar para os senhores essa partezinha aqui chamada de potencial biótico. O que seria o potencial biótico? Vamos lá, galera. Potencial biótico é a capacidade máxima, ou não vou dizer máxima, mas é a capacidade que aquela determinada espécie tem de se desenvolver naquela região. Só para pegar o exemplo aqui. Tem uma determinada espécie de passarinho, vai lá, puf, introduzir ela no ecossistema. Ótimo. Esses passarinhos botam 6 ovos por ano. Vamos supor que seja 6, desses 6, 3 machos, 3 fêmeas. É errado, talvez para nós aqui falar sobre mãe com pai com filho, esse negócio aí e tal, mas é meio ruim mesmo, mas na natureza vai ter isso aí, viu? Só para vocês ficarem bem calmos aí sobre o que eu estou falando. Se for 3 machos e 3 fêmeas, se eles cruzarem entre si, eles poderão daqui a um ano produzir mais 6 filhotes. E essa curva vai só aumentando, ou seja, vai ficando só cada vez mais íngreme. Ah, tá, então isso é que é a curva de potencial biótico, ou seja, é a capacidade que aquela espécie tem de aumentar a sua população em um determinado tempo. Só para lembrar vocês, se eu tiver, depois vocês fazem as contas aí, tá? Se eu tiver um casal que bota 6 ovos e possivelmente cada um desses ovos seja metade, observando a probabilidade, daqui 15 anos eu terei mais de 1 milhão de passarinhos naquela região. Bacana, né? Chega a dar aquele susto na boca do estômago. Mas enfim, galerinha. Só que logicamente, se tiver uma população muito grande, vai começar a ter falta de recursos. Concordam? Se eu tiver falta de recursos, o que vai acontecer? Parte da população vai vir a falecer. Então acompanhe comigo algumas coisas importantes aqui no quadro. Essa curvinha aqui, em azul, que eu estou colocando agora de preto, essa curva é chamada de curva de potencial biótico. Curva de potencial biótico. O que ela faz mesmo? É a capacidade que uma determinada espécie tem de se desenvolver. O que seria essa regiãozinha aqui, meus amigos? Essa regiãozinha aqui seria a resistência do meio. Como assim, Felipe? Seria a questão de falta de recursos, falta de alimentação, aparecimento de predadores. Bacana? Que, digamos que seria tudo aquilo que possa fazer a população diminuir. Depois de um tempo, graças à resistência do meio, a população ela tenderá a andar sempre em curvas, ou seja, sempre em morrinhos. Vamos observar uma coisinha, meus amigos. À medida que aumenta a resistência do meio, aumenta a quantidade da população, pode aumentar também a quantidade de predadores. Aumentando a quantidade de predadores, o que vai acontecer? Vai diminuir a população.
Diminuindo a população, vai faltar comida para os predadores. Lá na frente faltará comida para os predadores. Então o que vai acontecer de novo? Os predadores vão morrer. Os predadores diminuindo a sua população, pode aumentar a população dessa quantidade de passarinhos. E eu vou aumentando e diminuindo de acordo com o quê? Com a interação da quantidade de alimentação, dos predadores e a população de passarinhos. Ô Felipe, então essa que é a relação, essa que é a resistência do meio que você está falando? Sim. Por isso que a população sempre ficará oscilando entre o nível máximo e mínimo. Ô Felipe, só uma pergunta aqui. Tem como eu acrescentar espécies numa região e elas expulsarem todas as outras? Sim, tem. Só que isso aí nós vamos ver lá na parte de relações ecológicas. Bacana? Aguardem um minuto, vou só trocar o quadro e nós vamos trabalhar com elas agora.